em especial as mulheres. Agora a gente vai falar sobre artrite idiopática juvenil, que é também é muito comum, né, esse tipo de artrite, só que no público mais infanto-adolescente, tá ok? Lembrando sempre que a abreviação de artrite reumatoide é AR, tá? Se vocês lerem aí nos livros de reumatologia, ortopedia, esse AR, né, significa artrite reumatoide. Já a artrite idiopática juvenil é AIJ. Eu gostaria que vocês fixassem esses termos, essas abreviações, na mente de vocês, tá ok? Porque provavelmente as nossas atividades terão muito esses termozinhos. A R, ela é proveniente, tal, tal, tal. A IJ, ela é mais comum em um público jovem. Aí vocês terem uma noção do que são essas siglas, porque quando a gente for ver doença de Sjögren, esclerodermia, tudo na reumatologia tem uma abreviação, tudo bem? Bom, então a sinonímia dela, o sinônimo desse problema, artrite idiopática juvenil, também pode ser conhecido como artrite reumatoide juvenil, tá bom? Qual que é a etiologia deste problema, pessoal? Bom, como a artrite reumatoide, ela é igual a artrite reumatoide, ela é desconhecida, tá bom? Existem fatores aí imunológicos envolvidos, fatores genéticos, bem como fatores também infecciosos estão bem comumente envolvidos. E os tipos de manifestações aí mais comuns, se você quiser aí colocar no seu caderno aí, coloca aí, abre um título, põe artrite idiopática juvenil, artrite reumatoide juvenil, coloca aí manifestações articulares, tais como assim, artrite crônica, gerais e viscerais. Tá? Também acomete algumas vísceras, a gente vai ver mais para frente aí. Mas a principal manifestação desse problema, esteja bem claro, é a artrite propriamente dita. Tem um componente articular aí envolvido com mais perseverança, tá ok? Articular, visceral, o que mais? Geral, né? Crônica, geral e visceral. Mas com mais agravo nos articulares. A principal manifestação é a artrite acometendo aí as articulações. Bom, a incidência, ela é um pouco desconhecida no Brasil, tá ok? Existem estudos nos Estados Unidos e na Europa que lá conseguiram traçar a incidência de forma mais clara. Os estudos aqui no Brasil é bem pobre, mas na Europa e na América do Norte, está aí 0,1 a 1 em cada 1.000 crianças nascidas. Tá bem? Pode desenvolver aí artrite idiopática juvenil em algum momento aí da sua fase de crescimento. O diagnóstico, ele é essencialmente clínico e de exclusão, tá bom? Geralmente aí dura em torno de um período de 6 semanas. Olha que interessante. Artrite em uma ou mais articulações, período aí proveniente de mais de 6 semanas, abarcando aí 1 mês e meio até 2 meses. Crianças com idade inferior a 16 anos. Tá bom? Então, se está enquadrado aí nessas características, provavelmente essa criança ela tem uma artrite idiopática juvenil. Você, inclusive, gente, é até estranho, tá? Eu já atendi um paciente com artrite idiopática juvenil e eu pensava assim, mas como que uma jovem dessa já tem artrite nos joelhos, né? É até estranho. Você pega o histórico dela, a avaliação dela, e ela basicamente não tem um histórico de atleta, esse indivíduo não fez atividade intensa esportiva, ela simplesmente desenvolveu um desgaste articular ali generalizado que você
não sabe o porquê. Por isso que é desconhecido, é obscuro, é mais uma das doenças reumáticas obscuras, porque a maioria das doenças reumáticas, elas são obscuras, tá? E para você diagnosticar um paciente desse, o exame ele é clínico mesmo e de exclusão, feito pelo médico, levando em contrapartida exames laboratoriais para você confirmar um fator reumatoide também positivo no sangue, enfim. Mas olha aí que interessante, o quadro clínico da artrite reumatoide. Olha aí, início com sintomas e sinais constitucionais. Artrite é o sintoma mais comum, tá bom? Artrite, principalmente aí nas articulações tais as mais acometidas, joelho, pé, tornozelo, os punhos também são bem acometidos, os cotovelos, os quadris. Anota aí, articulações mais acometidas, joelhos, tornozelos, punhos, quadril e cotovelo, tá? O indivíduo, quer que eu repita? Joelho, tornozelos, principalmente, viu, pessoal, ali nas articulações talocrural e subtalar, lá na pinça maleolar, vamos dizer assim, né? Os punhos são bastante acometidos, principalmente a região dos carpos, os ossos carpais ali, aquela fileira proximal, aquela fileira distal ali, capitato, amato, pisiforme, piramidal. Os cotovelos e os quadris. Outro sintoma, turma, bem comum é a fadiga. Criança, ela, jovem, adolescente, às vezes dependendo ali da idade que ela tá, ela responde que tem muito cansaço em determinadas atividades, principalmente atividades simples, tais como caminhar por um longo período ou subir uma escada. Ela relata que tem aí fadiga corporal, cansaço, enfim. Pode haver perda de peso, tá? E diminuição no crescimento. Em alguns casos, eu li em artigos hoje, falando que em alguns casos também pode desenvolver anorexia. A criança, ela fica num estado muito astênico, ela fica muito magra, que chega a ser comparada às raias aí da anorexia, tá, ok? Fica muito magra mesmo, mas em alguns casos isolados, de acordo com a conclusão aí dos artigos, tá bom? Tá aí, ó, da artrite em si, né? Uma ou mais articulações, a gente vê aí as mãozinhas, os joelhos, articulações do punho até dedos, tá? As mais acometidas a gente já comentou sobre elas, e a criança, geralmente, nessas articulações, desenvolve aí as condições da artrite, né? Dor, tem calor associado com rubor, edema e, principalmente, o quê? Perda funcional, tá? A articulação não responde biomecanicamente as suas condições. Nós somos sabedores ali que o joelho envolve flexo-extensão, o quadril também. O quadril tem 3 graus de liberdade, pessoal. Tem as abduções, tem as rotações, enfim. Às vezes a criança ela sente dor ao sentar e abrir as pernas, ou fazer um movimento mais prolongado com a perna, né? Tipo um salto, ela sente dor, principalmente aí quando há o problema em si associado a especificidades biomecânicas, por exemplo, aumento do impacto, um salto, ou uma descarga de peso mais elevada, ou uma aceleração mais abrupta, por exemplo, numa corrida. Então, a criança ela pode relatar esses sintomas constitucionais aí
nessas articulações, tá bom? Olha aí, artrite idiopática juvenil, quadro clínico, início com sintomas e sinais ainda constitucionais, idêntico ao da artrite reumatoide, aquela que acomete aos adultos. A criança ela pode relatar aí como queixa principal durante a sua avaliação, durante a sua indagação ali no momento da sua ficha avaliativa. A criança pode falar para você que acorda com as juntas duras, tá? Tem também entesites. O que são as entesites, pessoal? O que são as enteses? Quem aí estudou anatomia? Quem lembra disso? Essa é a hora mais gostosa da live, né? Você faz a pergunta e só escuta os grilos aqui no meu quintal. Quando o aluno não sabe responder, não liga o microfone. Pessoal, as enteses. Mas vocês estão aí? Falam sim aí para mim escutar, para eu escutar. Sim. Graças a Deus, tem aluno aí ainda. Gente, é o seguinte, as enteses, não sei se vocês lembram lá, é o local onde os ligamentos, os tendões se conectam ali nos ossos, tá? Então, uma entesite é um ponto, tá? É um local onde ligamentos, tendões, cápulos, que envolvem aquelas articulações, se ligam aos ossos. Então, é o ponto final ali do ligamento. Então, quando aquilo ali inflama, é chamado de entesites. Então, a entese é o local, é o ponto de fixação ali entre o tendão, entre aquela estrutura de tecido conectivo ou conjuntivo com o osso, tá bom? Então, quando esse local aí, ele particularmente inflama, é chamado de entesite, tá? E o rash, o que é o rash? Rash é um tipo de erupção cutânea. Ela tem aquela característica macular, é bem fininha, aquela erupção bem fininha e meio rosada. É comum em quadros sistêmicos. Anota aí. Quando o indivíduo tem o rash na artrite idiopática juvenil, ele pode ter um comprometimento sistêmico. Tá? Vou repetir. Quando o indivíduo tem o rash, que é um tipo de erupção cutânea, macular, fininha, meio rosada, é comum ter quadros sistêmicos. Esse rash, ele é um pouco, que é a palavra que eles falam? Pruriginoso, né? Localiza-se assim, nos troncos do indivíduo. É como se fosse, lá na minha terra, a gente chama meio que de cafubira ou ziquezeira. O indivíduo ele desenvolve umas manchas na pele vermelhas. Quem aí já passou folha de urtiga, né? Passou perto de uma folha de urtiga e encostou a pele, sabe do que eu estou falando. Como se é muito parecido. Pode dar em tronco, membros superiores. Ele já andou muito no mato e passou o braço numa folha de urtiga, dá uma erupçãozinha cutânea, dá um pruído na pele. Né? Bom, então, existem aí particularmente 3 tipos comuns de artrite idiopática juvenil ou artrite reumatoide juvenil. A pálcia articular ou oligoarticular, a gente vai ver mais para frente o que significa. A poliarticular e a sistêmica. A pálcia articular é quando há menos salvo engano, 4 articulações. Aqui, ó. Acomete até 4 articulações. Joelhos e os tornozelos são os mais frequentes, tá bom? Crianças com esse tipo de doença devem fazer avaliações oftalmológicas frequentes a cada 3 ou 4 meses, uma vez que a úvea, que é o colorido dos olhos, pode estar inflamada sem que haja qualquer sinal visível. E esse pode ser um dos comprometimentos sistêmicos, viu, gente? Lembrando sempre,
Como na artrite reumatoide, a artrite idiopática juvenil, ela pode, além dos problemas articulares, ter problemas sistêmicos. A gente já falou aqui de problemas de pele, agora a gente está citando problemas nos olhos. Então, é muito comum o nosso paciente, às vezes você está lá preocupado em fazer um turbilhão na articulação desse indivíduo, aplicar uma parafina ali nas juntas dos punhos, dos dedos da mão, e esquece esses comprometimentos sistêmicos. Por isso que é bom na nossa avaliação você perguntar, porque o médico vai solicitar que esse indivíduo faça fisioterapia, ele vai chegar lá para você para fazer fisioterapia para as articulações que estão doloridas. E você pode ter o foco somente nessas articulações. Mas de comprometimento sistêmico, o que você pode fazer? Pode, pelo menos, indagar o paciente. Olha, você está com algum problema de vista? O médico chegou a verificar suas vistas? Você fez exame de vista? Você tem algum problema a nível de pele? Você tem um problema para deglutir, para engolir, que pode alterar também? Então, esses comprometimentos sistêmicos, a gente tem que ficar alerta, porque caso o paciente, durante as reabilitações, relate para você, você deve encaminhar o profissional. Olha, refaça uma avaliação no retorno do seu médico, pede para ele verificar isso. Pede para ele fazer uns exames mais específicos com relação a isso. Tá bom? Então, nós temos aí a pálse articular, acomete até 4. Já a poliarticular, eu vou voltar aqui para vocês verem, ó. Se essa aqui é até 4, a pálse ou a oligoarticular é até 4, a poliarticular, nós somos sabedores que ela tem um cunho mais severo aí. Então, olha, 5 ou mais articulações estão envolvidas aí no prospecto, as mais comuns aí, joelhos, tornozelos, punhos, cotovelos e, óbvio, pequenas articulações aí das mãos e dos dedos do pé, tá bom? Pode haver febre intermitente, aquela febre, né, que vai e volta. Lembrando sempre, é um comprometimento sistêmico também, tá? E olha que interessante. Observação. Exame laboratorial, fator reumatoide está presente em cerca de 10% dos pacientes. Ele pode ali, através do exame de sangue, apresentar esse fator reumatoide positivo no sangue. Vou dar uma beiçada numa água aqui, por isso que eu vou ficar um pouquinho meio mudo agora. É água, viu, gente? Podem confiar em mim. Estão aí? Sim ou não? Sim. Graças a Deus, achei que você estava dormindo já. Bom, gente, tá aí o comprometimento sistêmico, olha aí, tem caráter insidioso, mais uma vez, insidioso é que aparece devagarzinho, aparece com o tempo, tá? Além desse comprometimento sistêmico, olha, a presença de artrite associada à febre alta, em um dos 2 picos diários aí pode chegar a 39 graus de febre. Gente, e olha que uma criança, dependendo da idade, ela aguenta 39 graus de febre tranquilamente, viu? Já nós, adultos, bateu 38 graus, você já enfia debaixo da coberta e chega chimbra. Fica tremendo ali e passando mal. Mas uma criança suporta mais febre do que o adulto, tá? Erupção na pele, que a gente chama aí de racho cutâneo. Pode ter aí serosite. O que é uma serosite, gente? Provavelmente é uma inflamação de uma serosa, não é? Incrível que pareça, esse indivíduo tem uma serosite, pode ser ou do coração ou do pulmão. Inflama a pleura ou o pericárdio ali. Anota isso para mim aí. Serosite, inflamação da pleura e do pericárdio. Além do mais, esse camarada ou essa mulher com esse comprometimento aí, essa criança aí com esse problema, pode ter
aumento do fígado e do baço também. O baço a gente chama de esplenomegalia. Podem ser comprometimentos aí associados. Prontinho? Posso ir? Só repete de novo. A inflamação do quê? Serosite, inflamação da pleura e do pericárdio. Os artigos da Sociedade Brasileira de Reumatologia, eles também falam que, além desses acometimentos sistêmicos, pode haver aí aumento do tamanho do fígado e do baço, tá, pessoal? Se quiser anotar aí, é interessante. Olha aí, artrite idiopática juvenil, a assistência ao paciente baseia-se em um modelo multiprofissional, começando aí pelo atendimento clínico, né? Tanto na parte medicamentosa, que vai ser, inclusive, específica devido à faixa etária de idade, né? O público em si. Fisioterapia e terapia ocupacional em alguns casos, quando as deformidades são severas ou proporciona aí comprometimento no quesito biomecânica ou funcionalidade. Então, o terapeuta ocupacional faz meios adaptativos aí para essa criança poder, às vezes, se alimentar, caminhar, fazer suas atividades da vida diária, tá? E a fisioterapia, como sempre, trabalha ali, pode trabalhar com hidrocinesiologia e fisioterapia geral ou convencional, tá bom? Além de eletrotermofototerapia, que é também muito interessante. Nos casos aí da fisioterapia, a minha paciente, eu regulava o laser com 3 joules, porque as crianças possuem uma taxa hídrica, possuem mais água no corpo se comparado a um adulto, né? Então, eu não colocava, por exemplo, para tratar adultos lá, problemas ortopédicos, eu usava um joule ali, eu usava um joule de 4, eu usava 4 joules ali, laser arsenete de galho, né? Já para minha paciente que tinha artrite idiopática juvenil, eu utilizava 3 joules, eu diminui um pouco a dosagem, porque eu sei que a luz ela incidia com mais facilidade ali na pele, porque a taxa hídrica e a pele, as células da pele de uma criança são células mais joviais, mais renovadas, mais novas, né? Então, primeiro você começa com aquela avaliação marota, viu? Faz uma boa avaliação, verifica as necessidades do paciente, trace suas metas, seus objetivos no seu tratamento, com base numa análise minuciosa da integridade das articulações, em especial no amplitude de movimento. Se é necessário você começar com as técnicas de ADM mesmo, tá? Para você mobilizar o fluxo interno intraarticular. Quando eu falo isso, gente, eu falo daquelas técnicas simples, tá? Pegar da mão de cima, mão de baixo, levar para flexão, levar para extensão. Uma técnica de ADM passivo, o fisioterapeuta põe a mão na massa, faz ali de 5 a 10 repetições dos movimentos rítmicos e fisiológicos daquela específica articulação. Vamos supor, vamos tomar como exemplo pé-tornozelo. Você vai lá, posiciona o paciente, igual a gente aprendeu. Põe o indivíduo ali deitado na maca, pega mão de cima, tendão de Aquiles, ou parte distal da tíbia, mão de baixo, planta do pé ou dorso do pé, e faz ali de 5 a 10 repetições de amplitude de movimento para dorsiflexão plantar, para inversão. Começa assim para mobilizar o fluxo, tá bom? Depois parte para o alongamento, que aí é uma outra técnica, né? O alongamento já vai no final da amplitude, segura
por um determinado período, enfim. Verifica ali a biomecânica articular, a musculatura, a integridade da musculatura, tais como força, trofismo. Verifica a marcha, atividades da vida diária, o indivíduo senta, levanta, rola, enfim, salta. Tudo isso é importante, tá? Existe aí alguns instrumentos utilizados aí, pessoal, para avaliação da capacidade física de crianças e adolescentes. São, inclusive, questionários validados pela literatura. Você tem acesso a esses questionários na internet. Se você quiser, junto da sua avaliação, aplicar um questionário para verificar ali como é que anda as AVDs do seu paciente, as condições do seu paciente, pode aplicar. Então, eu trouxe esses 3 aí que a Sociedade Brasileira de Reumatologia recomenda, que é o questionário da Escola Paulista de Medicina, tá? Validado em 99. Tem esse Shield Room Health Attachment Questionário, que foi traduzido e validado em 94, e o Pediatric Quality of Life 4.0, traduzido e validado também em 94. Todos esses questionários podem ser aplicados. Eu não vou entrar no mérito da questão do que cada um faz, mas eles são bem conhecidos nessa área aí da reumatologia, para em pessoas com artrite idiopática juvenil. São questionários voltados para o público infanto-juvenil mesmo, tá bom? Traduzidos e validados, tá? O que você pode estar utilizando. Se você achar necessário, enquanto profissional, aplicar esse questionário para verificar aí a capacidade física daquela criança, sinta-se à vontade, tá? E a fisioterapia, você preconiza ali, a priori, o não impacto, porque impacto em artrites gera maior desgaste, então lembre-se disso, tá bom? A hidrocinesioloterapia é interessante, aguinha morna. Gente, não é hidroginástica, tá? Pelo amor de Deus, não confundam hidrocinesioloterapia com hidroginástica. São 2 coisas distintas. Incrível que pareça, ainda tem profissional da área falando que está fazendo hidroginástica em pacientes dentro da clínica. Então, é hidrocinesioloterapia. Você vai estabelecer também exercícios resistidos, além daquelas técnicas de ADM, alguns certos alongamentos, talvez ativos, você também vai instituir aí exercícios resistidos, tá bom? Com pouca carga e alta repetição, tá? Para condicionar o músculo. 2 ou 3 vezes aí por semana é o suficiente. Não há necessidade daqueles 5 dias de reabilitação durante a semana, tá? Aquela geralmente é de segunda a sexta. Às vezes não há necessidade, às vezes de 2 a 3 vezes por semana é o suficiente, tá? Trabalhar aí 50% de um RM inicialmente. Então, você faz ali o teste de um RM com o seu paciente, tá? Resistência máxima. Vamos supor que ele consegue ali fazer um levantamento de 8 quilos. Trabalhe com 4 quilos com ele, tá? Um RM é uma repetição máxima, lembre-se disso. Tá aí, ainda fisioterapia convencional em solo, associação a hidro. Solo, não só fisioterapia convencional, Pilates pode ter muito ponto positivo também. Pilates é interessante, principalmente Pilates com essa galerinha aí da faixa etária de 12 a 16 anos, é muito divertido. Eles gostam muito porque envolve uma aparelhagem específica e é um tipo de exercício diferenciado, tá? Mas em solo ali você pode trabalhar as mobilizações, Maitland, Kaltenborn, pode associar tudo isso com a hidro, que já foi citado no slide anterior. Orientação aos pais e ao próprio paciente, não, os comandos verbais são interessantes, as orientações verbais são bastante pertinentes. Eletrotermofoto, parafina, aí você nada, né, de braçada, ultrassonografia,
terapêutica, você pode trabalhar TENS, se houver muita dor, laser terapia, tá? E terapia ocupacional, adaptações, proteção articular, enfim. Existe, gente, já relatos, né, que, em especial aí, a hidroterapia, ela tem efeitos positivos benéficos aí nesses casos. E a gente também tem que lembrar que a hidro é um tipo de terapia muito antiga, né? Ela vem lá de Hipócrates, de 460 a 375 a.C. Eu lembro que eu dei uma aula de cinesterapia para o pessoal, foi semana passada, eu falei sobre isso, sobre os efeitos da hidroterapia no corpo humano, tá? Mas o que eu posso estar falando aqui? Tá vendo essa foto aí dessa menininha nos elásticos? Conseguem me dar um feedback aí agora? Sim ou não? Sim. Beleza. Isso aí chama-se TheraSwitch, tá bom? É um tipo de terapia que você trabalha com elásticos, tá? Eles ajudam aí a diminuir o impacto e a pressão sobre a articulação, mas é um tipo de método que você precisa de uma especialização, de um treinamento para estar executando, você precisa de uma certa adaptação do seu ambiente, do seu ginásio clínico ali, da sua clínica, né, ou do seu consultório, para você estar executando, mas é muito legal. Por que o TheraSwitch é legal? Porque a criança vai curtir muito essa metodologia de tratamento, porque vai envolver ali flutuação, o vai e vem que o elástico vai promover ali no corpo. Depois, se vocês quiserem pesquisar, TheraSwitch. Thera é com TH, tá bom? TheraSwitch, método TheraSwitch. Alguns casos também, viu, gente? O fisioterapeuta pode desenvolver uma órtese para um certo tipo de contenção a nível de punho, às vezes a nível de pé-tornozelo, para melhorar um pouco ali da biomecânica ou restringir qualquer excesso de movimento que venha comprometer ali a articulação acometida. E mais o que? No intuito de proteção articular mesmo, né? Olha aí, programa educacional para os pacientes, tá? Aspectos psicossociais, você deve ali entender a cabeça do seu paciente. É um paciente jovem, talvez ele não pode assimilar bem esse problema, ele pode ficar um pouco cabreiro, né? Preocupado com as deformidades, pode ficar preocupado aí com as limitações e está numa fase extremamente ativa da vida. Então, você tem que saber trabalhar esses aspectos psicossociais com o seu paciente, tá? Aspectos do tratamento, uso de medicação de maneira adequada, ele tem que saber que ele tem que tomar ali os medicamentos do médico de forma bem coerente, bem ser respeitoso com os medicamentos, né? Serão anti-inflamatórios não esteroidais, na maioria das vezes, com uma dosagem diferenciada de uma dosagem de um adulto, devido às condições físicas, né, do paciente, enfim. Aspectos físicos, um programa de exercício terapêutico, exercício físico, não só na físio, mas também em casa, né? Fazer em casa, enfim. Programa educacional para pacientes com artrite idiopática juvenil. Está aí, terapêutica no controle da dor. Avaliação do ambiente escolar, tanto no aspecto de compreensão dos colegas e professores, quanto no aspecto arquitetônico. Tem que ficar ligado nisso aí. Às vezes pode afetar no desempenho escolar, dependendo, criança com dor, né? Será uma criança com dor aí na maioria das vezes, então a gente tem que preocupar com isso. Às vezes a gente lê uma coisa dessa, né? E às vezes a gente até, putz, eu tenho que prestar atenção, inclusive, em como essa criança está na escola, né? Será que ela vai ter ali uma carteira, uma mesa específica para as condições dela, de acordo com as necessidades especiais dela, enfim. Então, cada caso é avaliado de uma maneira.
Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a Sociedade de Reumatologia aborda essas questões. Ela não se liga apenas no tratamento em si, não nas técnicas, né? Na técnica de ADM, alongamento, nas técnicas, nos medicamentos prescritos, ela não fica preocupada só nisso. Ela preocupa com esses aspectos aí ambientais relacionados ao paciente também, tá bom? Transição da fase de criança e adolescente para a fase adulta, chamado isso de Transitional Care. Esse artigo aí da Vanessa Cristina, muito bom, tá? Reabilitação em artrite idiopática juvenil, já está disponibilizado aí na tela, eu vou mandar esses trabalhos para vocês. Eu não sei se eu já anexei os meus slides para vocês, mas enfim, eu vou já postar junto com uma atividade. Quando tem aula assim, eu prezo menos por atividade e mais por aulas digitais, mas vai ter atividades para a gente contemplar aí a nota da A1, a nota da A2, enfim. Só vocês fazerem para mim as atividades e tá tudo beleza. Inclusive, já que a gente já tocou nesse assunto de avaliação, eu gostaria de dizer para vocês que se eu der 3 atividades, eu vou somar, vamos supor, 3 atividades valendo 10 pontos, eu vou pegar 30 pontos, vamos supor que você tirou 10 nas 3 atividades. Tá? Só uma suposição. Esses 30 pontos serão divididos por 3, tá bom? Para dar sua nota da 1. Então, vai ser assim até o fim do semestre, tá ok? Bom, agora a gente entra em um outro tópico, que é esclerose sistêmica. Agora você vai anotar aí na sua folhinha de papel, coloca aí para mim aí, esclerose sistêmica, também conhecida como esclerodermia. Pronto? Estão aí, meus amores? Sim, pronto. Sim. Fechou, então? Então, tá aí. Bem escancarado aí para vocês, né? O significado de uma esclerodermia, né? Doença crônica rara de causa desconhecida, caracterizada por fibrose difusa e alterações vasculares na pele. Pensa numa pessoa agora com uma pele empedrada, tá bom? Vamos dizer assim, uma pele empedrada, tem uma característica de pedra, tá? Fibrose difusa e alterações vasculares na pele. Vasculares na pele. Pensa agora numa pele empedrada com umas certas microvarizes, tá bom? E isso pode acometer articulações e órgãos também, tá? Além dessa fibrose difusa, pode também comprometer articulações e órgãos. Então, eu tenho umas pausas aí no significado para vocês terem e fazer uma imagem na cabeça de vocês do que é este problema. Quando vocês verem nas fotos, vocês vão começar agora a fazer o link, né? Fazer a amarração, tá? Etiologia aí, pessoal, desconhecida, tá? Basicamente aí, tem aí cerca de 4 vezes, 4 vezes mais comuns em mulheres do que em homens, mas é raro também, tá? É muito comum dar problema aí em órgãos internos, além desses problemas específicos, pode dar problemas no esôfago, no trato gastrointestinal, além dos problemas ali daquela pele empedrada, de algum problema articular, os pulmões podem estar comprometidos, coração, rim também,
tá? Então, é desconhecida, muito comum aí nas mulheres, estudos afirmam aí que é de 4 a 5 vezes mais comum em mulheres do que homens, e geralmente ali a faixa etária de idade pode estar mais presente entre os 20 a 50 anos, tá? Essa condição já é rara nas crianças. Os mecanismos imunológicos e de hereditariedade são o que a literatura mais traz aí de presente, né? Pessoas com características imunológicas e de hereditariedade podem ser mais... Bom, o pai teve, a mãe teve, você pode ter. Então, a literatura traz isso. Condições genéticas são mais pertinentes para explicar aí os mecanismos, tá bom? Mas estudos ainda pecam no que tange ao que causa essa doença propriamente dita. É muito obscura, é muito esquisita, essa que é a verdade. Tá aí, a classificação dela tem a esclerodermia limitada, que chama aí de síndrome de Crest, a gente vai ver aí. Tem a generalizada e tem a sem comprometimento cutâneo. Essa síndrome de Crest aí, a gente vai depois destrinchar aí uma por uma. Na verdade, essa sigla Crest aí quer dizer o quê? O C vem de calcinose cutânea, que é aquele empedramento da pele. O R vem do fenômeno de Raynaud. Vocês lembram o que é fenômeno de Raynaud? Ou Raynaud? Lembra dos dedinhos lá que ficam cianóticos devido à sensibilidade do frio? Anotem para mim, fenômeno de Raynaud é um diagnóstico clínico caracterizado pela história de sensibilidade aumentada a frio. Esse é o significado do fenômeno de Raynaud. É a alteração da coloração aí da pele, tipo palidez, cianose, vermelhidão devido ao frio. Muito comum, viu, pessoal? Na ponta dos dedos, tá? Aí as outras siglas significam aí problemas de deglutição, que eles chamam de dismotilidade esofágica, esclerodactilia, que é um endurecimento dos dedos da mão, e as telangiectasias, que são aquelas microvarizes que eu falei para vocês. Então, essa é a síndrome Crest. A gente vai ver aí, cadê aqui? Ó? Acho que está aqui, ó, um por um. Conseguem visualizar a calcinose cutânea? Olha aí, placas endurecidas. É uma característica aí da esclerose sistêmica ou esclerodermia, essa calcinose cutânea. Aí, ó, fenômeno de Raynaud, para quem não conhecia, geralmente a pessoa tem uma sensibilidade maior ao frio e a pontinha dos dedos aí, das mãos, são os locais mais acometidos, ficam cianóticos, perde a coloração, porque os vasos não conseguem levar circulação suficiente a essas extremidades. Então, no frio, é muito comum. Ah, como é que isso melhora? Você aquece as mãos. Usa uma luva, tá? Ativa a circulação local para diminuir esse probleminha aí, esse fenômeno de Raynaud. Tá aí a dismotilidade esofágica. Lembrando sempre, né? O indivíduo, na verdade, ele tem pouca produção, o que a gente chama de ondas peristálticas. Vocês lembram lá em anatomia, gente? O que é ondas peristálticas? São ondas específicas de movimentos de musculatura lisa, relacionada a órgãos específicos, né? Então, a pessoa tem uma dificuldade aí da passagem do alimento do esôfago para o estômago. Então, tem
tem dificuldade de deglutir, de engolir, tá? É uma característica aí também da esclerose sistêmica. Aqui nós temos a esclerodactilia. Olha os dedos da mão, como eles adotam uma posição estranha, né? Eles ficam enrijecidos. A pele, na verdade, ela enrijece, ela perde o seu teor elástico. Este fenômeno aqui, esclerodactilia, está muito associado ao fenômeno de Raynaud, tá? Se você quiser anotar isso aí, mas a pele vai ficando mais lisa, mais dura e vai comprometendo o posicionamento dos dedos da mão desse indivíduo, tá? E aí nós temos as telangiectasias, como eu tinha dito, são microvarizes, microvasos rompidos aí. Eles são mais dilatados, né? E eles acabam sendo visíveis a olho nu na pele, muito comum também em mucosas, por exemplo, a mucosa da boca, podem dar aí em qualquer lugar do corpo. Aqui nós temos a sistêmica, né? Sinais e sintomas aí já supracitados, fenômeno de Raynaud, poliartralgias, comprometimento articular aí de muitas articulações, distúrbios do trato gastroesofágico inferior, gastrointestinal inferior, desculpa, disfagia, queimação, pode ter dispneia, queixas respiratórias, manifestações cutâneas e ungueais, né, nas unhas, às vezes um prurido de unha. O diagnóstico, critérios clínicos, basicamente, né? Teste de anticorpo para verificar ali no sangue a presença do fator, né? Prognóstico, depende do tipo de esclerodermia, tá? Generalizada versus limitada, então, em muitos casos aí, o paciente ele tem uma sobrevivência em 10 anos aí, cerca de 65%, não quer dizer que ele tem esse problema e ele vai morrer cedo, ele pode conviver com isso aí, desde que ele tome os devidos cuidados e as devidas precauções, tá? Pacientes com doença cutânea difusa tendem a ter uma evolução clínica mais agressiva. A gente tem que analisar esses fatores aí, porque o prognóstico, nesses casos, pode ser ruim. Tá? O tratamento é básica clínica, basicamente através de corticoide, terapia, imunossupressores e bloqueadores, beta-bloqueadores, para melhorar aí a evolução aí da doença. Olha a fisioterapia. Preservar a força e a função. Você consegue isso através da fisioterapia convencional, Pilates é muito bom. Existem respostas muito boas com a auriculoterapia, acupuntura, tá? Ela é um pouco ineficaz aí na prevenção das contraturas, porque é uma condição cutânea específica. Eu vou abrir aqui agora o espaço para vocês, para a gente discutir aí sobre tratamento, sobre essas duas patologias que a gente viu hoje, antes de fazer a chamadinha aí. Na próxima aula a gente vai ver isso aqui, ó, síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que é o SAF, tá, ok? Quero agora conversar um pouquinho com vocês aí e ouvi-los. Antes de fechar a live, estão aí? Sim. Estou vendo aqui a Jéssica, só a Jéssica Bora. Minha webcam vai chegar e vocês vão poder ver. E quando eu coloco aqui o... Estou vendo o Roberto, me deu um salve, um joinha. Darks está caladinha hoje, Darks? O que foi? Não, professor. Tá tomando água. Faz sentido. Bom, gente, não sei se vocês perceberam, o conteúdo ele é muito teórico, não é isso?
Esse conteúdo, ele é basicamente conteúdos que a gente precisa estar inteirados, porque são conteúdos de prova de concurso público, tá? Então, assim, eu julgo serem muito importantes, tá? Então, a gente precisa de compreender, porque isso vai fazer parte da sua vida enquanto profissional. Vocês vão pegar, inclusive, até pacientes lá no Lar Servas de Maria, nos seus projetos, nos seus estágios, com essas características, tá? Vocês vão lembrar dessas aulas do Flávio aqui. Meu material, sinceramente, ele está bem resumido, mas ele é um material bom, que serve como base de estudo, tá? Então, guardem esse material aí, que ele é interessante para vocês. Show? E aí? Alguma consideração? Daniela Raidu, que está por aí, Daniela Raidu? Deve estar vendo novela. Agora eu estou vendo a Dax. Maravilha. Deixa eu só gerar uma listinha aqui de presença, pessoal. Eu já encerro aqui, já libero vocês para descansar. Me dê um alô aí. Luan? Luan, já fiz a chamada, viu, Luan? Demorou então, professor. Pessoal, obrigado então por hoje. Alguma consideração, Jéssica? Jéssica tá com a mão no queixo aí. Não, prof, de boaça. Então, beleza então, pessoal. Obrigado aí. Tchau, prof. Obrigado por tudo. Um abraço para vocês. Bom descanso aí, tá bom? Ai, obrigada. A todos também. Boa noite. Tchau, tchau. Fechou.